Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula de física, certo? Assunto voltado para o segundo bimestre, a segunda etapa, tá certo? Fiquem atentos às nossas aulas, assista. Se ficar alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tá bom? Essa aula ela é bem conceitual. Vamos começar falando, né? Física 2, capítulo 1, esse assunto trata-se da óptica geométrica. Na óptica geométrica nós vamos ter os conceitos fundamentais. Além dos conceitos fundamentais, vamos falar de refração da luz, vamos falar de espelhos, tá certo? Pelo menos isso no capítulo 1. Muito bem. Quanto a essa parte conceitual, eu vou estar falando algo relacionado aos conceitos, e se for o caso, depois você volta o vídeo, vê novamente, tá bom? Até nós chegarmos nos exercícios, na parte prática, que é onde vai ser mais cobrado de vocês. Se bem que essa parte conceitual também eu cobro muito em questões, né? Essas questões mais, como é que eu posso dizer, mais teórica, tá certo? Então, para falar de óptica geométrica, primeiro que você tem que falar, primeiro que você tem que ver em relação à óptica geométrica, é o conceito, são os conceitos básicos. Esses conceitos básicos, nós vamos ter como conceitos básicos o quê? Olha, eu vou passar para o lado de cá para colocar aqui os conceitos básicos. Conceitos básicos. Tá certo? O que nós vamos ter como conceito básico dessa óptica geométrica? Primeiro é a visão, né? Visão, ó. Visão. O que se entende pela visão? O que nós podemos entender como visão? Né? Ocorre quando a luz incide sobre um objeto, né? E o objeto torna essa luz aos nossos olhos. Na verdade, pessoal, a visão ela está relacionada à luz. Sem a luz não tem a visão. O que acontece se apaga a luz da sala? Instantaneamente você não vê nada. Com o tempo é que vai, né, voltando ali a penumbra, e você vai conseguindo identificar algum objeto na sala, na cozinha, independente de onde você esteja dentro de casa. Principalmente quando rola ali a falta de energia, né? Apaga a luz ali, instantaneamente ali você não vê nada, tá certo? Justamente porque como não tem luz, não tem visão. Entendido isso aí? Passada a visão, temos outro conceito básico também, que é justamente o conceito de luz. Ó, olha para cá. Luz. O que se entende por luz? Luz, na verdade, é uma energia luminosa que impressiona, né? Impressiona a nossa visão, tá certo? Então essa luz, o que você pode também ter como conceito de luz? Além de impressionar os órgãos de visão, a luz ela está relacionada àquelas fontes que nos dão a claridade, né? O que nós vamos ter como fonte de luz? Fonte de luz mesmo assim, primária, vamos até falar das fontes de luz, tá certo? Que é até o próximo tópico aqui que eu vou colocar, ó. Fontes de luz. Essa fonte de luz nós vamos ter ela de dois modos, e até me adiantando, mas nós vamos ter ali o primário, fonte de luz primária. Essa fonte de luz primária, na verdade, ela é aquela fonte de luz que emite a luz, né? Quem emite a luz é a fonte de luz primária, né? É o corpo dito luminoso. E ó, fonte de luz primária, corpo luminoso. Corpo luminoso. O que você entende como um corpo luminoso? O que se tem como exemplo de um corpo luminoso? É aquele corpo que produz a luz própria. No universo, apenas as estrelas possuem luz própria, né? As estrelas possuem luz própria. A chama de uma vela, uma luz acesa, né? O próprio vagalume, né? Para ele atrair a fêmea, ele tem que estar bem aceso, bem luminoso. É um mecanismo ali até mesmo de
de atração do animal, né? Que fantástico é essa parte da natureza, né? Produzir um certo tipo de animal que em seu abdômen consegue produzir a luz a partir da luciferina, né? A substância que dá aquela claridade no abdômen do vagalume, tá certo? Então esse é o corpo luminoso, né? Uma fonte de luz primária, tá bom? Entendido até aí? Nós vamos ter também a fonte de luz secundária, né? São aquele corpo iluminado. A fonte de luz secundária é um corpo iluminado. Lembra de algum corpo iluminado que você consegue olhar para ele e ele reflete essa luz? Vamos lá, fonte de luz secundária. Secundária. O que seria essa fonte de luz secundária? Fonte de luz secundária, né? Na verdade, ele vai estar emitindo a luz que já recebe do corpo luminoso, tá certo? O exemplo, o que é que eu tenho que colocar aqui? Eu vou colocar que ele emite a luz que recebe, tá bom? Então, ó, vai emitir, ó. Na verdade, eles refletem, né, a luz? Ó. Emitem a luz que recebem. Ele não produz a luz, ele emite apenas a luz. O exemplo aqui é a Lua. A Lua, ela reflete apenas 18% da luz que ela recebe do Sol, né? Todos nós sabemos disso, que a Lua, ela não tem luz própria, certo? Tanto é que no seu plenilúnio, quando ela está com a face voltada para a Terra, né? E tem toda a sua face voltada para a Terra também iluminada pela nossa estrela, que no caso o Sol, tá certo? Então fica aí essa dica aqui de fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Seguindo aqui o nosso quadro, deixa eu dividir ele aqui direitinho, porque nós vamos falar agora também, pessoal, dos pincéis de luz, né? Ó, que seria esses pincel de luz, ó, aqui, ó, pincéis de luz. Nosso material também traz esse conceito, tá certo? Esse é um conjunto de raios de luz aqui, ó, um conjunto de raios de luz, tá certo? Uma fonte luminosa, ela não vai incidir só um raio de luz, ela vai incidir vários raios de luz. Então esse conjunto de raios de luz é justamente esse pincel de luz, ou pincéis de luz, como queira, tá certo? Na sequência, nós vamos ter também que os tipos de pincéis de luz, eles podem ser cônicos, né, convergente, e pode ser também cônico divergente, tá certo? Ó, o que é que eu vou colocar aqui para vocês também como elementar, como também importante aqui para você ter como conceito, os tipos de pincéis de luz. Tá bom? Então aqui, ó, o cônico divergente. Tá dizendo, é divergente, né? Ó, se espalha. É aquela coisa que ninguém vai pro mesmo lado. Então em todos se abre, né? Ele sai de um ponto e vai para vários pontos, né? Então deixa eu colocar aqui esse cônico divergente. Cônico divergente, sai de um ponto para vários pontos, né? O exemplo disso aqui é a vela, né? Vela.
da vela. Você tem ali a chama ali na vela, ela vai ter raios de luz saindo para todos os lados, né? Divergem para vários os lados. Como a gente vai ter também um cônico convergente. Cônico convergente, ele recebe a luz e manda para um único ponto comum. Isso acontece muito com as lupas, né? Você pega uma lupa ali, coloca na luz do sol e ela junta todos aqueles raios de luz e converge para um único plano, tá certo? Então você vai ter também o cônico tenho que evitar estar dando as costas para vocês, eu vou escrever assim mais que na lateral, né? Cônico convergente, cônico convergente. Esse cônico convergente sai de vários pontos para um ponto, né? O caso que acontece com o farol do carro, tá certo? Com a lupa também, tá certo? Então aqui, ó, exemplo aqui, eu vou colocar aqui como um farol. Bom? Exercitar. Nós podemos ter também esse pincel de luz aí, ele também sendo paralelo, né? Paralelo, a luz ela sai em linhas paralelas, né? Tá certo? Então ele vai ter também o cilíndrico, né? Um cilíndrico. Cilíndrico, tá bom? Que na verdade é paralelo, né? Paralelo. Certo, pessoal? Esse paralelo aqui são aquelas fontes de luz que saem em paralelo, assim. Sai da fonte e vão em paralelo, tá certo? Tá bom até aí? Deixa eu estar apagando aqui, já para nós seguirmos aí no conteúdo. Esses conceitos básicos, agora a gente também vai estar vendo os princípios da óptica geométrica, né? Nós estávamos vendo aí os conceitos fundamentais, agora princípios da óptica geométrica. Deixa eu apagar isso aqui também. Princípio da óptica geométrica. Ok? O que nós temos como princípio da óptica geométrica? Né? A propagação retilínea da luz. Propagação retilínea da luz. Como ocorre essa propagação retilínea da luz? Em meios transparentes, a luz se propaga em linha reta, né? Ó. Em meio transparente. Então você vai ter o meio transparente, você pode ter também, né, esse meio transparente, ele vai sempre, do jeito que a luz vem, ela passa sem sofrer desvios, né? Tá certo? Então, em meios transparentes, aqui a cor, em meios transparentes, a luz se propaga em linha reta. A luz se propaga em linha reta. Fica atento a esses conteúdos aí. Fica atento a esses conceitos aí, tá bom, pessoal? E vamos falar também na independência dos raios de luz, tá certo? Independência dos raios de luz. Vamos pra cá, ó. Independência
independência dos raios de luz. Essa independência dos raios de luz, o que ela vai nos mostrar? Essa independência dos raios de luz, o raio de luz, quando se cruzam, não interferem um na propagação do outro, né? Não sofrem interferência, tá certo? Então, quando os raios se cruzam, um raio não vai interferir no outro. Você tem aqui um raio de luz vindo daqui da fonte A para baixo e um outro aqui vindo da fonte B para baixo. Então, cada raio de luz segue sem sofrer interferência um do outro, tá certo? Deixa eu apagar esse lado aqui para a gente continuar esse nosso assunto aqui, até chegar ao ponto de resolvermos algumas questões relacionadas a esse assunto. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, nós vamos falar ainda na reversibilidade dos raios de luz, né? A luz incide numa superfície e reflete na mesma trajetória, né? Os ângulos incidentes serão iguais, tá bom? Então, reversibilidade, nós vamos falar também da reversibilidade, reversibilidade dos raios de luz. Dos raios de luz. Tá bom? A luz incide numa superfície e reflete na mesma trajetória. Recebe numa superfície, recebe essa luz numa superfície e reflete na mesma trajetória. E reflete numa mesma trajetória. Tudo bem aí? Muito bem. Vamos falar agora dessa reflexão da luz, tá certo? A reflexão da luz. Aqui, tópico importante. Reflexão da luz. Reflexão da luz. Olha, nós temos um esqueminha para mostrar em relação ao ângulo formado na reflexão da luz. Isso no espelho plano, né? Ou na superfície plana, tá certo? Aqui, no espelho plano. Então, como fica no espelho plano? Você tem aqui a superfície, tá certo? Tem um raio de luz chegando nessa direção, tá bom? Esse raio de luz, ele vai formar um ângulo com uma reta, né? E vai refletir com o mesmo ângulo. Aqui você vai ter o ângulo I e aqui você vai ter o ângulo R, tá certo? Lembre-se, I deverá ser igual a R, tá certo? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo, vou botar do lado de cá, vou ficar de costas para vocês. O ângulo de incidência, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É igual ao ângulo de
reflexão. Olha só. Ah, professor, é muito bonitinho. Falar tudo isso aí é tudo muito bonitinho. Eu quero ver na prática. Vamos fazer um exercício agora. Aqui é assim. Nós matamos a cobra e mostramos o objeto cujo réptil foi morto. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Como se faz, como deve ser feito, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Como aparece, para a gente finalizar aqui, vamos fazer aqui um exercíciozinho bonitinho relacionado a esse assunto. Olha que lindo, olha que lindo. É muito lindo falar se você não mostrar. Olha que exercício lindo aqui, ó. Observe exercícios. Exercício. Primeira questão. Vamos fazer uma questãozinha aí para a gente regular as turbinas. Ó, observe a figura e calcule. Olha a figura. Olha a figura. Isso aqui é o plano. Né? Aqui eu vou ter um ângulo. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui um ângulo mais ou menos de 25 graus. Vou colocar aqui 25 graus. 25 graus. Tá dando para ver aí esse 25 graus? Meio pequeno, né? Mas é porque o ângulo ele fica assim mesmo, pequenininho. 25 graus. Então aqui a gente tem o ponto de incidência, né? Ó, onde ele toca. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós sabemos aqui, ó, segundo essa reflexão aqui, que ele vai incidir com um ângulo de incidência igual ao ângulo da reflexão. Então, ele vai incidir aqui, ó, tá? Com o mesmo ângulo. O que é que uma questão desse tipo aí ela vai pedir? O ângulo de incidência, ó, ângulo de incidência, ângulo de incidência, ângulo de incidência. O que mais que ele pode pedir aí? Ele pode pedir também o ângulo de reflexão, ângulo de reflexão, ângulo de reflexão, e ele pode pedir mais também, sabe o quê? O ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Ó, C vai ser pedido o ângulo formado pelos raios incidente e refletido. O ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Terminar essa questãozinha aqui com vocês, tá bom? Incidente e refletido. Ó, olha para cá. Fazer isso aqui rapidinho para a gente encerrar a aula. O que a gente tem que fazer e mostrar como acontece, né? Você tem que fazer e mostrar como acontece. Porque aqui é assim, ó. Lembre-se que esse ângulo aqui ele é 90 graus, né? Então, ó, o ângulo de incidência, ele vai ser quanto? Esse ângulo de incidência, se você tem 25 para 90 graus, conta quanto? Acredito que 65, né? Não é 65? Aqui, ó.
65 graus. Esse aí é o ângulo de incidência. Porque o ângulo ele é calculado da fonte do raio para essa reta aí, né? Tá certo? E aqui também ele vai ser, ó, como a propriedade diz que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido, aqui também vai ser 65. Aí, ó. Então, o ângulo de incidência vai ser 65. O ângulo de reflexão também vai ser 65 graus. Se você somar os dois, você vai ter que o ângulo formado pelos dois aqui, 65 mais 65, isso aqui vai dar quanto? 130 graus. Tá certo até aí? Então, fica aí a os nossos conceitos, fica aí um exercício, procure resolver exercícios da apostila, tem bastante assunto voltado para isso aqui que nós acabamos de falar, e até uma próxima. Tchau, pessoal!